Vamos lá, pessoal, mais uma aula aqui junto com vocês para a gente conversar um pouco sobre os 3 pilares de o seu negócio estar sendo visível no mercado digital e uma forma de ele ser mais visível, vender mais e você consecutivamente estar presente digitalmente, tá? Então a gente vai falar aqui hoje sobre esses 3 pilares. Eu preparei alguns slides aqui que eu já vou mostrar aqui para vocês. Bom, vamos falar sobre os pilares que vai trazer uma transformação digital, vai trazer mais clareza. Aqui a gente vai te trazer um mapa de como você consegue estruturar isso na prática aí, tá bom? Da realidade ao mapa de ação, né? A realidade que se vive hoje, foi o que a gente falou na aula passada, sobre a questão de muitos comércios estarem fechando por não estar se adequando às questões digitais, tendo presença, sendo visíveis e vendendo também online, né? Então tem várias formas de a gente utilizar a internet para melhorar o nosso negócio, o seu negócio, e trazer aquelas vendas de volta, trazer aqueles velhos clientes de volta ao seu negócio e também novos clientes, novas possibilidades de negócio, tá? Então vamos lá. É exatamente isso que eu vou mostrar nessa aula, a forma de a gente agir e conseguir trazer novos resultados aproveitando essa nova comunicação que é a internet aí, tá bom? Então, como vou fazer aqui uma analogia, né? Que é bem simples, que todo mundo sabe como funciona uma construção de uma casa, né? A casa é feita por base, pilares e tijolos, né? Concreto, cimento, laje e depois vem o telhado, né? Então aqui essa analogia da casa é justamente para quê? Para a gente entender que a gente não consegue construir uma casa começando pelo telhado, né? Que seria fazer o telhado e depois fazer os pilares, né? O que iria acontecer? Provavelmente ela não se sustentaria em pé. A gente não conseguiria construir a casa com uma estrutura de telhado sem base nenhuma, né? Então, essa analogia é para você entender que no mercado digital é a mesma coisa. A gente não consegue começar vendendo, acabando tudo, sem ter uma estrutura por trás, sem ter uma lógica por trás. Nada é por acaso. A gente vê muita gente falando, estourei no digital, meu negócio. Não estourou à toa. Pouquíssimas pessoas consegue ter visibilidade à toa, né? Pode ter sido insistência, pode ter sido conteúdos diários sendo produzidos, mas você pode ter certeza que para ter a presença no online você tem que ter uma programação, uma estratégia para que você atinja os seus objetivos. Então aqui, ó, a gente vai fazer aqui uma estruturação de um mapa, tá? Que você vai entender. Se você conseguir seguir essa ordem, dentro de 60 dias, você terá uma estrutura consolidada do seu negócio, com presença digital, engajando pessoas, interagindo com pessoas e pessoas comprando do seu negócio. E consecutivamente, você tendo essa estratégia, continuando fazendo ela, implementando ela, a probabilidade de o seu negócio voltar a vender não tem erro. Isso aqui não é mágica, isso aqui não é estratégia. Isso aqui é só uma forma de você colocar o seu negócio e ficar visivelmente com o seu negócio online, digital, e que você saiba como fazer isso. Você não precisa contratar uma agência, uma empresa de tráfego pago, uma empresa de publicidade, uma empresa de marketing digital para você fazer isso. Você mesmo vai fazer isso, utilizando a inteligência artificial, que vai facilitar muito essa questão de você ter produtividade, ter visibilidade, com custo baixo, com tempo recorde. Então, a gente vai falar bastante de inteligência artificial também para implementar e ajudar a gente a ter visibilidade. Criação de logomarca, criação de anúncio, criação de imagem, o que você imaginar dá para se fazer e a gente vai falar disso aqui, tá bom? Então, essa é a analogia da casa, tá? Então, a gente tem que ter uma estrutura, um plano e ir fazendo pelos pilares. Quanto mais pilares a gente for estruturando, mais força a gente vai ter para colocar o telhado, outro andar, enfim. Então, é isso. A gente faz o plano, se estrutura para depois a gente conseguir finalizar, tá bom? Então vamos para o primeiro pilar aqui. O que seria o primeiro pilar? Seria a presença digital, ser encontrado. Fazer assim, ó, eu estou aqui, ou eu existo, né? Então, o primeiro passo seria a gente estar pelo menos no Google, né? O meu negócio Google. Todo mundo que procura algo hoje, procura no Google. Então, um dos pilares é você ser visto, tá? Redes sociais, você tem que ter um Instagram, você tem que ter um Facebook. TikTok agora está rolando bastante, depende do público aí, a aceitação, mas é um novo oceano azul que tem que também ficar atento, tá? Com o TikTok, que é uma empresa chinesa. Então há uma concorrência aí entre chineses e americanos também. Então quem vai ganhar com isso é o consumidor final, que seria a gente que pode ser beneficiado com isso, tá? O WhatsApp também, a gente tem o WhatsApp Business, que é uma excelente ferramenta que consegue automatizar alguns contatos, consegue automatizar algumas formas de interagir com o seu cliente, justamente naquele momento que você não pode atender, ou até mesmo interagir com o seu cliente com algumas tecnologias que tem hoje no mercado com a ajuda de inteligência artificial. A gente pode ter até um atendente virtual fazendo vendas, até melhor do que um atendente físico, tá? Então essas coisas a gente vai
conversar por aqui. Então, o pilar 1 é esse, é ter presença, é ser visto, é você estar online, tá bom? E outra forma, que seria o segundo pilar, é o conteúdo, né? Como você vai ser lembrado? Não adianta você só estar presente, mas não interagir, não ter uma constância, por isso que tem que ter uma estratégia. Não adianta você não ter constância, fazer um post agora, daqui a 15 dias faz outro, ou só faz post quando quer vender. Então tem que ter uma interação junto com o seu cliente para que ele consiga entrar, te conhecer, interagir e consecutivamente comprar. A gente vai falar também do funil de vendas, que é justamente essa estratégia que está dentro dessa aula aqui também. Então, não basta só estar nas redes sociais. Você precisa produzir conteúdos que as pessoas se identifiquem, que as pessoas lembrem de você, mesmo que elas não comprem, mas que elas tenham um reconhecimento, quem é você, o que você faz, porque aí ela já está interagindo e você já está sendo lembrado, tá? Então aqui ó, é o famoso funil, né? Todo mundo fala de funil, funil de vendas, funil de vendas, funil de vendas para lá, funil de vendas para cá. Né? E o que é um funil de vendas? Eu deixei ele deitado aqui para vocês entenderem um pouco mais. Então a gente vai ser visto, a gente vai postar conteúdo, e para a gente postar conteúdo, as pessoas interagem ou não. E depois a gente tem que tentar fazer com que ela compre, que é a famosa conversão. O que é a conversão? É fazer os seus anúncios transformarem em vendas para você trazer dinheiro para o seu estabelecimento, para o seu negócio, tá? Então vamos lá, como é que funciona aqui, ó? Aqui é o topo do funil. Imagina um cone, uma estrutura cônica virada de cabeça para baixo, a parte mais larga e a parte mais estreita. Tá? Essa parte mais larga, que é o topo do funil, é a forma que a gente vai atrair o nosso cliente para nos ver. Então como que a gente vai fazer isso? Através de anúncios, através de criativos, através de redes sociais, que a gente faça o conteúdo para que sejamos vistos. Então a gente vai ser visto por uma grande porção de pessoas. Então imagina isso. É a parte mais larga de pessoas que vão nos ver. E no meio do funil, tá? Vamos colocar aí, vamos falar em números, tá? Pra gente ter uma proporção assim. Não é exata, é só uma proporção para você ter noção, tá? Então no topo do funil, vamos imaginar 1000 pessoas viu o meu criativo, viu o meu conteúdo. Dessas 1000 pessoas, 100 pessoas viram o meu conteúdo e interagiram com o meu conteúdo. Viram até o final, compartilhou, curtiu, comentou. Essas pessoas começaram a engajar com o conteúdo que eu postei. Tudo bem. Dessas 100 pessoas que comentaram, interagiram, 10 pessoas vão comprar um produto que você postou, criou, um anúncio. Então vamos falar assim: atenção, interação, engajamento e consecutivamente a conversão em vendas, tá? Então é basicamente isso. Então a gente não faz um anúncio para vender para todo mundo, a gente faz um anúncio pensando em uma estratégia: atenção, engajamento e venda. Então hoje os próprios meios de comunicação de anúncio que vendem os anúncios, né, que publicam os anúncios, né, o Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads, eles fazem justamente esse trabalho de fazer com que você seja visto, de fazer com que você tenha essa capacidade de atrair mais público, engajando, interagindo. Então, para haver conversão, vocês têm que ter uma estratégia de funil, meio de funil e vendas. E é isso que a gente vai trabalhar aqui. A gente vai ensinar vocês a fazer o criativo, usar as inteligências artificiais para que você possa vender mais, mostrar como você fazer o criativo, fazer o anúncio, trabalhar os anúncios, gerenciar os anúncios, conhecer o Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads. Então aqui a gente vai ensinar vocês a inicializar e consecutivamente ter bons resultados no seu negócio. E até mesmo ter novas oportunidades de negócio mediante tudo que você vai conhecer aqui. Tá bom? Então vamos para o próximo. Então os 3 pilares juntos, ele vai concluir em resultados. Né? Então a presença é importante, você vai ser encontrado pelo seu cliente que está procurando lá no Google. Né? O conteúdo que você vai criando nas redes sociais, você vai ser lembrado quando ele precisar de um serviço. Então é aquela questão do cliente saber que você existe. Né? E o último é a conversão, que é o mais importante. Né? Na hora da decisão da compra, ele vai escolher você, vai escolher o seu negócio, vai lembrar de você e você vai ter a venda em cima, que é o objetivo. A gente não faz um anúncio, não investe dinheiro só para ser bonito, para estar sendo visto. Então tem muita gente que faz isso. Até mesmo no conteúdo orgânico, né? Que é a forma de você divulgar e a forma de você fazer o anúncio gratuitamente e tentar ser visto. Então as pessoas só criam conteúdos, mas não tem uma estratégia. E muitas vezes você só fica se expondo bastante, sem uma direção,
muitas vezes tendo vergonha do que está falando, porque não tem muita segurança do que está fazendo. E quando você sabe o que você está fazendo, é uma estratégia. Então você já faz tudo planejado antes, para que lá na frente você tenha essa conversão. Então quando você constrói esses 3 pilares, na ordem certa, presença, conteúdo e conversão, você cria uma estrutura sólida que vai te fazer vender aí diariamente, vai te fazer vender continuamente, vai estar sendo visto. Sobre você construir etapas por etapas para ter consistência na sua estratégia. E nada sem estratégia, sem plano, funciona. Casa tem que ter uma estratégia, tudo tem que ter um plano antes. Negócio tem que ter plano de negócio. Então você tem que mirar aonde você quer alcançar. Então aqui eu vou passar uma tarefinha bem simples para vocês aqui em cima desses 3 pilares que a gente falou aqui agora. Analisa o seu negócio. Vamos pensar, pensa em você, não seja você vai falar só com você, seja realmente verdadeiro com você, seja transparente com você, porque esse é o momento de você conversar com o seu eu aí e falar onde a gente está errando no nosso negócio, onde a gente precisa melhorar nesse nosso negócio. É você e o seu eu, que é o seu sócio, né? Ou até mesmo com o seu sócio, se você tiver sócio, conversa com ele e vamos bater esse papo. Tá? A primeira pergunta que eu faço aqui para vocês: qual pilar está mais fraco no seu negócio hoje? Qual desses 3 pilares que a gente viu aqui, presença, conteúdo e conversão, qual desses 3 pilares da sua empresa está deixando a desejar? Qual desses 3 é o mais fraco? A segunda pergunta, tá? Se faça isso, seja sincero. Por que esse pilar está fraco? Por que esse pilar eu não investi nele, eu não olhei para ele, eu não conhecia ele, eu não tenho tempo, eu não tenho uma estratégia para ele, eu nem sabia que ele existe, eu nem sabia como fazer isso. Então essa pergunta é importante para você saber o porquê que ele está fraco e saber onde você pode melhorar para que ele se fortaleça e seu negócio venha a crescer e voltar a ser o que era, ou até mesmo começar do zero e ter lucratividade aí com a internet, tá? A terceira pergunta, vamos lá. E se eu fortalecesse esse pilar, o que mudaria no meu negócio? Se eu buscasse conhecimento, se eu buscasse saber como funciona, se eu buscasse investir tempo, se eu buscasse investir dinheiro, tempo, conhecimento nesse pilar, o que mudaria no meu negócio? Traria resultados? Seria satisfatório? Então fica essa pergunta aí para vocês aí, tá bom? Então você já tem mais ou menos um mapa mental, como você vai estruturar. Você conheceu os 3 pilares aqui. Então com esses 3 pilares aqui a gente consegue enxergar o negócio um pouco mais do alto, que isso é interessante, tá? Então na próxima aula a gente vai desmistificar algumas crenças que a gente tem aqui que a gente não consegue, que é difícil, que é só para alguns, é só para guru, é só para os top 10 aí que estão aí no mercado, mas não é não, é para todos nós, tá? Então obrigado mais uma vez,